Uma mandíbula forte e definida é um dos principais indicativos quando se trata de atratividade masculina. E nesse vídeo eu vou te ajudar a descobrir se a sua mandíbula é atraente ou não. Vamos lá! Seja bem-vindo ao canal HardMaxer, eu sou o João e no vídeo de hoje eu vou analisar esse rosto aqui em específico, que é considerado matematicamente o homem mais atraente do mundo. Essa pessoa aqui não existe, é um rosto gerado por computador e ele contém basicamente as melhores proporções de mandíbula, de olhos, de linha capilar. O rosto desse carinha aqui é matematicamente perfeito. E esse é o primeiro vídeo de uma sequência de 4 vídeos que eu vou trazer aqui para o canal. O primeiro deles eu vou falar sobre a mandíbula. No segundo vídeo eu vou falar sobre o terço médio da face, que é essa parte aqui. No terceiro vídeo eu vou falar sobre a área dos olhos. E por último, sobre cabelo e saúde no geral. Então vamos começar. Primeiramente, eu vou analisar aqui 10 características diferentes de uma mandíbula perfeita. Então eu vou falando uma por uma e você analisa aí, olhando sua própria aparência, suas próprias fotos ou olhando no espelho, se você tem essas características que eu vou te falar nesse vídeo. E bom, antes de começar, eu só vou deixar os devidos créditos ao criador lá da gringa chamado Wet Waffles, ele que gerou essa imagem aqui e também criou a mesma sequência de vídeos que eu vou trazer aqui para vocês, só que em inglês. Eu basicamente estou pegando o conteúdo dele e adaptando para o Brasil. Bora começar com a primeira característica de uma mandíbula perfeita, é a pele do hioide firme. Ou traduzindo para a linguagem mais simples, é quando você não tem gordura na região abaixo da sua mandíbula. A gente olha para o nosso modelo aqui, ele tem uma mandíbula extremamente marcada, ele não tem nenhum tipo de gordura embaixo. O contorno mandibular dele é extremamente definido. Esse é o primeiro fator muito importante para se ter uma mandíbula atraente. A gente pode ver muito bem, o rapaz aqui dessa foto é um rapaz magro, mas ele tem a pele abaixo do queixo, abaixo da mandíbula, solta. E isso dá a impressão que ele tem uma mandíbula mais fraca do que ele realmente tem. Outros exemplos, esse cara aqui tem um hioide baixo. Se você não sabe, o hioide é o osso que fica bem abaixo do nosso queixo, da nossa mandíbula. E quanto mais alto esse osso for, mais definido vai ser essa região abaixo do queixo. Agora, o hioide ideal, a gente vê, ó, não tem nenhum tipo de gordura abaixo da mandíbula desse rapaz. Mais um exemplo, essa mulher aqui, ó, a diferença, queixo duplo, papada, e aqui sem papada nenhuma. Enfim, isso daqui, no geral, é muito importante, então eu considero com importância 5 de 5. Já já eu vou te explicar como é que vai funcionar o sistema de importância desse vídeo, mas essa primeira característica, a pele abaixo do seu queixo, tem importância máxima. Isso é um indicativo de baixa gordura corporal e dá muito mais definição para o seu rosto. Bom, agora explicando como é que vai funcionar o sistema de importância do nosso vídeo, 5 de 5 é algo crucial, ou seja, são as características com maior impacto na sua aparência. 4 de 5, muito importante, também vai ter bastante impacto na sua aparência. 3 de 5, importante, é autoexplicativo. 2 de 5 é um bônus, se você tiver essa característica, é ótimo, mas não faz tanta diferença. Se não tiver, também não tem problema. E 1 de 5, cereja do bolo. É algo que, na verdade, nem é necessário. Tu não precisa disso daqui para ter uma mandíbula bonita, mas se você tiver, é um bom complemento. E vamos para a próxima característica de uma mandíbula perfeita, que é a proporção do seu filtro e a do seu queixo. O filtro é essa pelinha que a gente tem acima do nosso lábio, que vai até abaixo da ponta do nariz. E a proporção ideal, a proporção perfeita, é que o seu queixo seja 2,5 vezes maior do que o seu filtro, beleza? Se você tiver um queixo muito maior do que o seu filtro, como por exemplo o Shrek, a gente vê que ele tem o filtro bem pequeno e um queixo gigantesco. Isso te dá uma aparência de ogro. E se você tiver um filtro menor do que 2,5, isso te dá uma aparência de bebê, uma aparência infantil. Essa neném aqui tem um queixo muito menor do que o filtro. Então tá aí uma característica que é bem importante. Eu dou um nível de importância 4 de 5. Se você tiver um filtro muito grande, um queixo muito pequeno, ou um queixo muito maior do que seu filtro, é algo que vai impactar sim na sua aparência, impactar bastante, positivamente ou negativamente. Não precisa ser exatamente 2,5, tá? Não tem problema ser, sei lá, 2,3, um pouquinho menor, ou 2,7, entendeu? A proporção perfeita é 2,5. Um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, não tem tanto problema assim. E vamos para a próxima característica, que são os terços iguais da mandíbula. Esse é de uma importância 2 de 5, é um bônus, tá? Não é algo simplesmente obrigatório.
Não precisa ter isso daqui para ter uma mandíbula bonita necessariamente. E os terços iguais da sua mandíbula funcionam da seguinte maneira: o seu queixo e os dois lados da sua mandíbula, esquerdo e direito, devem ter mais ou menos a mesma proporção, igual ao do modelo daqui. O queixo e a mandíbula dele estão bem equilibradas em tamanho. Se você tiver um queixo pequeno e uma mandíbula mais larga, você vai ficar com um aspecto triangular na sua mandíbula, igual o Ryan Gosling, que é o ator dessa foto aqui. E tu vai ficar com uma aparência de Goblin ou aparência de demônio, né? Vai ficar parecendo o Goblin do Clash Royale. Te dá um aspecto estreito, né? Sua mandíbula é estreita. Porque você tem a mandíbula até que larga, mas o queixo é muito fino, é muito pontudo. Fica parecendo um diabinho mesmo. E pelo outro lado, tu pode ter uma cabeça muito quadrada, né? Uma mandíbula em formato de caixa, igual esse cara aqui. Vai virar literalmente o Steve do Minecraft. Então, o formato ideal de mandíbula é o formato em trapézio. Você vai ter o queixo maior do que as suas mandíbulas, mas não tanto assim. Depois olha no espelho aí da sua casa, com o queixo bem quadrado e as mandíbulas um pouco mais acima. Esse daqui é o formato perfeito para sua mandíbula. Mas lembrando, isso daqui não é tão importante assim. A gente pode ver que o Ryan Gosling, por exemplo, ele continua sendo atraente mesmo com essa mandíbula triangular. E esse cara também tem uma mandíbula legal, mesmo não tendo o formato de trapézio, não tendo o formato ideal. Então, esse terceiro aspecto aqui, a gente deixa como um bônus, tá? É bom que você tenha uma mandíbula em formato de trapézio, mas também não é o fim do mundo se você não tiver. Próximo ponto é a projeção do queixo. Importância 3 de 5 é algo bastante importante. Um queixo retraído vai te deixar com um aspecto infantil, um aspecto fraco, de baixa testosterona. Não quer dizer que você tenha baixa testo, mas deixa a impressão. Enfim, não tem muito o que falar, né? Você pode ver a projeção do seu queixo olhando bem abaixo do seu lábio. Se você tiver esse espacinho aqui, esse gap, significa que seu queixo possivelmente está bem projetado. E o queixo é um dos principais fatores que compõem a atratividade da sua mandíbula. A gente vê como que um queixo retraído pode deixar o rosto bem mais feio, também deixa o aspecto que o nariz é maior, sendo que o nariz desse cara aqui nem é grande, mas por causa do queixo dele, que é retraído, parece que ele é narigudo, né? Isso daqui é bem comum. Muita gente acredita que tem um nariz grande, mas na verdade é só falta de queixo. Próximo ponto, mandíbula desenvolvida para a frente. Outro ponto extremamente importante, a gente tem aqui a nossa mandíbula, o maior osso maxilar que a gente tem no nosso rosto. E para medir isso é muito simples. A gente traça uma linha na ponte nasal, seu nariz, tu vai tirar uma foto de lado, traçar duas linhas aqui, uma na vertical e outra na horizontal. O seu queixo, idealmente, deve estar à frente dessa linha, tá? Se o seu queixo está atrás da linha, significa que sua mandíbula não cresceu da melhor forma para frente. Significa que sua mandíbula é retraída. E se a mandíbula é retraída, o queixo também é retraído. E vice-versa, até porque o queixo faz parte da mandíbula. Isso daqui é bastante importante, rapaziada. Importância 4 de 5, até mais do que o queixo. Porque se sua mandíbula for longa, for mais alongada, e seu queixo não for tão bom assim, não tem tanto problema. Inclusive, esse é meu caso. Eu não tenho um queixo muito bom, mas a minha mandíbula tem um crescimento pra frente até que ok, até que decente. E isso acaba melhorando bastante o aspecto na aparência. Mas uma mandíbula retraída igual desse cara aqui é bem mais complicado de consertar, cara. Esse rapaz aqui da foto com certeza precisa de uma cirurgia ortognática. Próximo ponto, mandíbula quase paralela ao chão. Outro fator, 4 de 5, muito importante. Vocês estão vendo que a mandíbula tem uma grande importância na aparência masculina. A maioria das características tem um valor acima de 3, porque realmente a mandíbula é um dos fatores mais importantes que vão determinar a beleza de um homem. E enfim, como é que a gente vai medir isso? Você vai traçar uma linha no ponto mais baixo da sua mandíbula, uma linha na horizontal, no plano horizontal. E depois você vai traçar outra linha, dessa vez seguindo o crescimento da sua mandíbula. E aí tu vai medir o ângulo aqui no meio. E o ideal é que seja bem paralelo ao chão, cara. A mandíbula desse cara aqui eu não sei ao certo quantos graus, mas deve ter uns 10 graus aqui, talvez 10, 12 graus, eu não sei, eu não medi, tá? Mas vamos ver esse exemplo aqui, por exemplo, que é uma mandíbula bem íngreme. Ela cresceu para baixo, ao invés de crescer para frente, né, que é o ideal. Enquanto a mandíbula desse carinha aqui cresceu bem para frente, o dessa outra imagem aqui cresceu para baixo, né? Estranho. Ó, a linha horizontal, olha como que o ângulo tá bem mais aberto, tá bem mais para baixo. Isso daqui é feio, cara. O seu rosto fica com aspecto que você tem a cabeça curta, né? A gente vê que o crânio desse cara aqui é bem desenvolvido. E muitas pessoas têm esse tipo de mandíbula aqui, que cresceu para baixo, ao invés de crescer para frente.
muito por causa de má alimentação, né? Falta de mastigação de alimentos duros. E acontece. Próximo ponto, mandíbula reta. Mais um 5 de 5, daqui é extremamente crucial, tá? Qual que é a diferença desse pro outro? Não tem nada a ver com inclinação, é simplesmente o quão reto é a sua mandíbula. A gente vê que a mandíbula do nosso amigo aqui é bem reta, enquanto o do nosso outro exemplo é uma mandíbula extremamente arredondada, cara, olha isso. Daqui dá um aspecto de que ele é fraco, de que ele é juvenil, tem testosterona baixa. Enquanto uma mandíbula bem reta demonstra força, masculinidade e baixa testosterona. E esse daqui é o mais importante até agora, junto com a primeira característica, que é a da pele do hioide. Enfim, vamos para o próximo, que é a proporção do seu gônio. O gônio é essa parte aqui do seu osso do ramos, parte mais abaixo do seu osso, e ele é o que vai definir o ângulo da sua mandíbula, o ângulo gonial, que é outra coisa que vamos falar mais para frente. A gente vai traçar uma linha no ponto mais baixo da sua mandíbula, uma linha reta. Idealmente, essa linha deve estar abaixo dos seus lábios, tá? Abaixo. Se essa linha estiver na linha do seu lábio, como a gente vê aqui, ó, tá bem na linha do lábio dele, significa que a proporção do gônio e da boca dele tá muito fraca, cara. Esse osso daqui, que é o ramos, que a gente vai falar no próximo, significa que esse osso aqui, o osso do ramos, que a gente vai falar mais pra frente, tá muito fraco. E isso impacta bastante na beleza da sua mandíbula. Por isso eu dou uma importância 3 de 5. Partindo para o nosso penúltimo, é o ângulo gonial. Esse daqui também é bastante importante, 3 de 5. Para medir o ângulo gonial, tu vai traçar uma linha do seu ramos, que é esse osso que fica bem abaixo da sua orelha, e outra linha reta seguindo o crescimento da sua mandíbula. O ideal é um ângulo de 110 a 123 graus. A mandíbula desse rapaz aqui da foto tem por volta de 112 graus mais ou menos. Enquanto desse outro carinha aqui, que salientando, ele tem um ramos bem fraco e uma mandíbula crescendo para baixo, ao invés de crescer para frente, né, que é o ideal. Ficou meio torto, tá meio torto essa mandíbula aqui, né? Aí é foda. E com certeza ele tem um ângulo gonial de mais de 125 graus, tá? Eu não fiz a medição, talvez seja até mais de 130, 140 graus, cara. Realmente, ele tem um ramos muito curto e a mandíbula dele cresceu muito para baixo, cara. Isso daqui impacta muito na sua aparência. Se você tem uma mandíbula parecendo com isso daqui, possivelmente você precisa de uma cirurgia ortognática, cara. E partindo para nossa última medida, última característica do vídeo, é a largura do seu ramos, que é esse ossinho aqui, um dos que mais impacta a sua aparência. Esse osso é o que deixa com aspecto de mandíbula quadrada, olhando de frente, né? A gente tá olhando a foto perfil, mas quando a gente olha de frente e a gente vê um cara com a mandíbula bem quadrada, é porque ele tem um osso do ramos bem grande. Ele é o que define o ângulo, ele é bastante importante nisso daí. E bom, a gente pode ver claramente aqui a diferença de um ramos curto. Olha só como é pequeno esse ramo, só vem até aqui, e um ramos longo que vem até aqui abaixo. Não sei o que esse cara fez, talvez ele tenha feito uma cirurgia ortognática, um implante, não sei, mas melhorou bastante. E quando o seu ramos é bom, cara, tudo é bom, ó. O ângulo da mandíbula é muito bom, é quase paralelo ao chão, mandíbula bem reta, sem papada aqui abaixo, ó. Enquanto na foto da esquerda, mandíbula arredondada, ângulo bem para baixo, papada. Então isso daqui é bastante importante, eu deixo uma importância 3 de 5. O desse rapaz aqui não é um ramos muito grande, até um ramos médio, para falar a verdade. Longo é esse daqui, o mais próximo do ideal é você ter um ramos mais ou menos desse tamanho. Mas um ramos médio também não tá ruim não, né? Vamos falar a verdade que esse cara aqui tem um side profile muito forte. Enfim, antes de finalizar o nosso vídeo, se você gostou do conteúdo e quer apoiar o canal, clique no link da descrição e adquira a sua análise facial feita diretamente por mim. Por um precinho, camarada, tu vai me enviar as fotos necessárias e eu vou analisar o seu rosto ponto a ponto, detalhe por detalhe, e no final te dar uma nota de 0 a 10. E dependendo do plano que você escolher, eu também vou te dar dicas de looks maxing para melhorar a sua aparência. Cheque o link da descrição e do comentário fixado. E se você assistiu até aqui, muito obrigado. Se gostou do conteúdo, deixa o like. E esse daqui será o próximo vídeo da nossa série de 4 vídeos, onde vamos falar sobre o terço médio da face, ou mid-face em inglês, e também sobre o nariz perfeito. Te vejo no próximo vídeo.